Gente, que honra, que privilégio estar aqui ministrando para tantos filhos de Deus, né? Eu olho e vejo cada um de vocês e para mim é uma honra estar aqui. E eu vou dar logo o título dessa ministração, que é: compre sua reserva de azeite em oração. Com esse título aí, quem desconfia sobre o que eu vou falar? Hoje, quando o Dani estava orando aqui por mim, ele me lembrou, né, de que eu fui marcada realmente, desde pequena, como profeta. Só que até a gente entender, né, vai um tempo. E os anos vão se passando e o Senhor vai trazendo, né, para a gente quem nós somos realmente. E quando eu era pequenininha, eu ainda sou pequenininha, né, pode contar essa piadinha. Mas quando eu era criança, as crianças da minha geração, elas ansiavam pelo batismo com o Espírito Santo. E a gente entendia que o batismo com o Espírito Santo era o falar em línguas, né? Então, todos os cultos, o pastor chamava as crianças lá para frente e a gente começava a orar. E começava a glorificar o Senhor, glorificar o Senhor. Aí umas crianças eram batizadas com o Espírito Santo, né, falavam em línguas, e as outras não. Aí as que não eram, saía triste assim, né, que não tinha fluído, né, na presença do Espírito Santo. E eu me lembro que no dia que eu fui batizada com o Espírito Santo, o pastor chamou todas as crianças, né? A gente foi à frente. E foi uma manifestação tão grande do Espírito Santo na minha vida que eu fui embora falando em línguas. Eu não conseguia responder às pessoas em português. E meus irmãos brigavam comigo, né? Pensando que eu... Tipo assim, porque a criança ainda não tem a maturidade, né? De saber, né? Então eu não conseguia falar em português e eu fui dormir falando em línguas. Eu só conversava em línguas. Eu Gisele, quer jantar? Era E eu achei tão incrível isso. E eu lembro que quando eu encontrei com a Adri, que a Adri é minha prima, né? E a gente foi lá para o culto, lá na igreja do tio Wilson. O tio Wilson era pastor. Aí eu não vi a hora de começar a oração, para eu mostrar para a Adri, para a Claudinha, que eu tinha sido batizado com o Espírito Santo. E qual foi a nossa surpresa? Que todas nós tínhamos sido batizadas na mesma época. E todas as crianças começaram a falar em língua naquele culto. E foi uma bênção. Por quê? Nós sabemos que o Espírito Santo está em todos nós, mesmo em quem não fala em línguas, né? Mas o transbordar do Espírito Santo é uma coisa tremenda para a nossa vida. E esses dias eu fui muito confrontada a respeito de oração. Nós estávamos... Eu já tinha entendido há um tempo atrás a minha vida como profeta, né? O Senhor trazia algumas coisas, alguns confrontos, alguns ajustes, né? Quem aqui já teve um sonho que mandou sonho para mim? Levanta a mão. Senhor fala ou não fala? Fala através de sonhos. E eu estava até orando um dia desses a respeito disso. Eu falei, Senhor pode falar com a gente em visões? Quem já teve visões do céu aí? Eu já tive, gente. Às vezes você vê coisa boa, mas às vezes você vê umas coisas. Você fala, eu não quero ver, não quero ver. E... eu falei, Senhor, por que tantos filhos estão vendo tantas coisas em sonho? Porque tem sonhos que as pessoas vêm contar para mim que eu falo, gente, aonde que, né? Porque sonhos totalmente proféticos. Aí eu pergunto para a pessoa, eu falo assim, não é possível que ela não entendeu. O que você entendeu? Entendi, não sei o quê. E tal. Teve um sonho que uma pessoa que eu ganhei para Jesus... elas iam se batizar no domingo. E aí uma delas ligou para mim e falou assim, Gi,
eu tive um pesadelo, eu não consegui dormir de noite. Falei, o que foi? Eu sonhei que uma pessoa tinha me matado. E ela matou primeiro a Gabi. Veio e tal, a Gabi morreu. E aí eu ouvi o barulho da Gabi morrendo e eu sabia que era a minha vez de morrer. E aí eu falei assim, eita, e você morreu? Eu morri também. Aí eu peguei e comecei a rir, né? Aí o que você entendeu? Ai, pelo amor de Deus, eu não estou andando nem de bolsa. Estou deixando meu celular em casa. Eu falei, mas domingo vocês vão fazer o quê? Eu vou batizar. Então, minha querida, vocês vão morrer, vocês duas. E aí ela sonhou, foi tão de Deus, assim, abrindo a visão dela, que ela sonhou que primeiro a Gabi, que era uma das minhas amigas, né, que começa com G, ela batizou primeiro, e depois era ela, entendeu? E ela, tá bom, entendi. Então o Senhor tem revelado coisas para nós em sonho. E eu tenho orado e perguntado para o Senhor, falei, Senhor, às vezes pessoas que me contam uns sonhos que não tem como ser da cabeça delas, né? E eu falei, por que o Senhor tem mostrado tantas coisas em sonhos? Aí o Espírito Santo falou no meu coração que a nossa alma está tão inquieta, nós estamos tão preocupados com o nosso dia a dia, com o nosso trabalho, com nossos filhos, e o celular rouba a nossa atenção, que o Espírito Santo muitas vezes só está conseguindo acessar a gente quando dormimos. Porque quando a gente dorme, a gente, né, fica ali inconsciente, a gente relaxa, e aí o Senhor vem e visita a gente no sonho. Isso é muito bom, quando o Senhor nos visita nos sonhos. Mas o Senhor, Ele quer nos visitar também, acordados. O Senhor está chamando a tua igreja para um relacionamento real. Entendeu? Porque o sonho não é intencional. A gente dorme e você não fala assim, eu vou programar aqui para eu sonhar hoje, né? Meu filho que fala, eu queria sonhar com não sei quem do filme, né? Que ele interage no sonho. A gente não tem controle sobre o nosso sonho, não é verdade? Mas a gente tem controle do nosso tempo de oração. E nós estávamos, né, naquele fim de semana no Ignite. Quem foi para o Ignite aí? Ignite. Nunca vou saber se é Ignite. Enfim, vocês entenderam? Uma bênção, uma ignição na vida dos nossos líderes. E lá eu tive um confronto. Porque assim, eu sempre entendi que eu preciso orar mais. Quem aqui acha que ora o suficiente todos os dias? Levanta a mão. Você fala assim, não, orei hoje bastante. Quem aqui de vocês, de nós, pode considerar que a sua vida de oração está ok? Então é um senso comum, né? Que todos nós precisamos orar mais. E eu, né, como pastora, profeta, tudo isso, né, essas coisas, títulos, não estava orando tanto que eu deveria orar, mas aquilo também não estava me incomodando. Você entendeu? Tipo assim, quando virou o ano, o Senhor me deu uma palavra, né, Stephanie? Deus deu aquela palavra shalom, né? Vocês têm ouvido o que significa shalom aí pelas redes? O Senhor falou tão profundo comigo que shalom, né, o resumo é nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Nada é o quê? Nada. E o Senhor, Ele estava me confrontando a respeito disso, né? E eu estava no meu dia a dia, vivendo ali a minha vida, fazendo as coisas de casa, e eu tenho um filtro, né? A minha irmã tem uma franquia de filtros, eu tenho um filtro que ele é daquela de torneirinha, sabe? Quando você aperta a torneirinha, e aí sai a água e tal, não sei o quê. E aquela torneirinha de plástico, né? E a torneirinha, ela ressecou. E um dia, acho que a Gabi estava pondo água, aí a torneirinha quebrou aquela abinha, assim. Ficou só um pedacinho, mas funcionava. E eu estava, a gente ficou um tempão com aquela torneirinha.
E aquela torneirinha, era só pedir para minha irmã uma torneirinha nova. Falar assim, manda para mim, né? Uma torneirinha nova, ela nem ia me cobrar, nem nada. E eu estava lá no meu dia a dia e tudo, e o Senhor falando, né? Dessa palavra, Shalom, na minha vida. O Senhor sempre dá uma palavra na virada de ano, e para mim foi Shalom. E aí eu estava orando e falando, Senhor, preciso orar mais, amém, e tal, não sei o quê. Aí, fui limpar o filtro. Aí estou lá limpando o filtro, o Senhor falou assim, então você é esse filtro. Aí eu olhei assim, né? Eu falei, pelo menos o filtro é magrinho, né? Bem, recebo, fininho. Aí eu falei, nossa, Espírito Santo, né? Eu sou esse filtro? Ela falou, você é esse filtro aí. Olha bem para esse filtro. Aí eu falei, ok. O filtro purifica a água, né? Quando você vai lá, tá cheio de água, né? O Senhor, a gente sempre tem água nova ali, né? Que elogio, né? Aí eu falei, né? Me senti até, né? Elogiada, né? Aí eu peguei, olhei assim. Ele falou, olha bem para esse filtro. Aí eu olhei bem, aí eu vi a torneirinha quebrada. Ele falou, tá vendo essa torneirinha quebrada? Eu falei, tô. Ela funciona. Aí eu falei, funciona. Quando você precisa da água, você vai, abre, ela derrama a água, você fecha, ela funciona, não está vazando, nada. Essa é você. Você é esse filtro. Você funciona quando alguém pede para você orar, você não vai lá, põe a mão. Pessoas não são curadas quando você ora. Pessoas não recebem mensagem profética do Senhor quando você fala. Mas você é essa torneirinha quebrada. Até quando você vai viver assim? E aí eu transfiro essa pergunta para vocês. Até quando vocês também vão viver assim? Porque se está funcionando, ok, né? Está funcionando. Mas quando você olha e você vê, está quebrado, mas está cumprindo o objetivo, está cumprindo o objetivo. E hoje, eu quero que, por favor, coloque lá, Mateus 25. Aleluia. Isso daí é uma analogia, esse versículo, esse capítulo é uma analogia com o reino dos céus. Vamos ler. Então o reino dos céus será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar óleo de... Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Digam, todas. Todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite, foram acordadas pelo grito: vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas, digam todas, as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então, as 5 insensatas pediram às outras: por favor, deem-nos um pouco de óleo, pois as nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: não temos o suficiente para todas, vão e comprem óleo para vocês. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento e as portas foi trancada. A porta, né? A porta foi trancada no singular. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora clamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia nem a hora da volta. E isso me trouxe um confronto muito grande a respeito da oração. Nós estávamos ali no Ignite e
O Ignite foi a respeito de oração. Eu entendi assim para mim que foi a respeito. Orem, 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 orem. E foi lançado, né, uma pergunta de quanto tempo nós estávamos orando e tal. E o nosso apóstolo, usado pelo Senhor, ele falou assim, olha, os líderes de células, eles precisam orar. E não é uma campanha de oração, ela tem que ter uma vida de oração. Quanto tempo os líderes têm que orar? Quem está conseguindo cumprir uma hora aí de oração de vocês? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Gente, não é perfeito, vai ter o dia que a gente não vai, mas estou falando assim, propósito e colocando no nosso coração. Aí eu fazendo as minhas contas, né? Eu já acordo 5 da manhã, né? 1 hora, né? Até 6 e tal. Então, os pastores precisam orar 3 horas por dia. Não conta horas do culto, tá? Culto, tudo que tem gente junto não conta, a pastora Adri simplificou. Se está orando com outra pessoa, não conta. Você tem que estar orando sozinho, 3 horas. Aí eu, gente, eu fiquei com o olho e falei, como vai ser isso, Jesus? E o Senhor tem falado comigo a respeito dessa parábola, né? Das 10 virgens. Gente, eram 10 virgens, né? Que era um costume judaico, as amigas da noiva, virgens, elas conduziam o cortejo do noivo até o casamento, até as bodas. E para elas fazerem esse cortejo todo, ela tinha que iluminar o caminho, né? Então, ela tinha que ter azeite naquela lâmpada, porque a hora que o noivo chegasse, elas fariam aquele cortejo, aquela festa, né? Elas iam conduzindo para o casamento. Uma coisa interessante as 10 foram convidadas para fazer esse cortejo? Foram ou não? As 10 eram virgens? As 10 tinham lâmpadas? As 10 se cansavam? As 10 dormiram? As 10 acordaram? As 10 ouviram o grito? As 10 pegaram a lâmpada? As 10 acenderam a lâmpada? Só que quando acenderam a lâmpada, quando elas acenderam a lâmpada, a verdade se revelou. Porque todas acenderam a lâmpada. Só que as lâmpadas das que não tinha reserva, começou a se no momento crítico. Quem aqui já passou por algum momento crítico na vida? Hein? Na hora que você mais precisa. E aí você vai lá e acende a lâmpada. E a lâmpada começa a se apagar. E eu, como discipuladora, pastora, eu já discipulei algumas pessoas durante a minha vida. Cadê as minhas discípulas? Se manifeste aí, as minhas discípulas. Vocês sabem, elas sabem tanto de defeito que eu tenho. Elas conhecem as pastoras e eu falo, Senhor, me ajuda. Que eu olho para elas, eu falo, Senhor, meu Deus, quem sou eu, né? Quem é a minha casa? O Senhor tem me colocado sobre a minha vida pessoas poderosas no Senhor. E eu já ouvi muitas vezes as pessoas olharem para mim e falar assim, então, é que a minha vida não fluiu porque você não é uma boa discipuladora. E aí, às vezes, eu ia confrontar a respeito, né? Você tem orado? Você tem perguntado para o Senhor? Aí teve uma pessoa que falou assim para mim, se fosse para eu orar, para o Senhor me dar a direção, eu não precisaria de você. Né? Se eu estou perguntando para você, é porque eu quero saber de você. A pessoa me colocou no lugar de Deus, olha. Né? E aí eu olhei assim, eu não acreditei na resposta, né? Eu falei, meu Deus, né? E a pessoa continuou me responsabilizando pela vida espiritual dela.
Só que nessa parábola que é semelhante ao reino de Deus, as virgens que não tinham reserva de azeite, elas tomaram uma atitude. Hein? Elas tomaram uma atitude. Elas pegaram e sentaram e choraram, eu não tenho azeite, o que eu faço? Elas fizeram isso, as que não trouxeram azeite? Não, sabe o que elas falaram? Vou ligar para o meu discipulador agora. Para o discipulador, tem um pouquinho de azeite aí para me emprestar? Eu vou ligar para o meu pastor agora. Pastor, você tem um pouquinho de azeite aí para me emprestar? Né? Ela tomou atitude ou não? Elas ficaram lá, não, elas fizeram alguma coisa, gente. Mas fizeram no tempo errado. Agora é tempo de nós nos posicionarmos em oração. Este é o tempo de nos posicionarmos em oração. Eu, como profeta, tenho chegado para você, apontado o meu dedinho. Falado, é tempo de nos posicionarmos em oração. Porque nesse texto, elas pediram emprestado azeite. E o que as prudentes falaram? Não temos para mim e para você. Sabe por quê? Porque a unção não é transferível. Não tem como eu pegar, pôr a minha mão sobre a sua cabeça e transferir o óleo, o azeite, o Espírito Santo para a sua vida. É uma busca pessoal. Você tem que ir lá comprar. Você tem que gastar o seu tempo. Você tem que dobrar os seus joelhos e orar ao Senhor e clamar, e Ele vai derramar sobre a sua vida. Até quando nós vamos ficar chegando a alguns lugares, dependendo de pessoas, de outras pessoas? Até quando vamos responsabilizar outras pessoas pela minha vida de oração? Até quando vamos pedir ajuda, quando nós, Senhor, tem nos levantado para sermos a ajuda em vida de muita gente? Até quando nós vamos apontar o dedo para o outro? Uma coisa que ouço muito de crentes que não frequentam a igreja, fala assim, mas eu busco Jesus na minha casa. Mas eu oro aqui da minha casa. Mas eu sou crente, viu? Olha, eu só não vou lá na igreja porque não precisa. E na igreja eu tenho Jesus. Mas essa parábola mostra que há um lugar. Há um lugar. Há um lugar. Vou fazer outra pergunta. As 5 virgens que foram comprar o azeite, porque elas não levaram, elas acreditavam que o noivo viria? Quem crê que Jesus vai voltar aqui? Ó, tantas virgens, ó. Tantas virgens aqui. Mas sabe o que vai mostrar se você é prudente ou se você é louco? É na hora que acender a lamparina. Elas criam que o noivo ia chegar. Elas ouviram o som do noivo. Vem o noivo. E o que elas foram fazer? As que não tinham levado azeite? Pedir emprestado. Não tinha como pegar emprestado. E elas ficaram lá chorando. Não tem. Ninguém vai me emprestar, vou ficar aqui. Então, triste. Não, elas tomaram atitude. As virgens loucas tomaram atitude. Que atitude que elas foram tomar? Foram comprar azeite. O que é comprar azeite? Elas foram orar onde? Onde que elas foram orar? Comprar o azeite. Onde que era para elas estarem? Era para estar esperando o noivo. Com as lamparinas acesas. Só que as lamparinas delas estavam se apagando. Elas tomaram atitude, não é? Pediram emprestado. Primeiro elas viram que estava apagando, ó. Ó o Espírito Santo aí, ó. Ela está apagando. Olha, a minha lamparina está apagando. Empresta. Atitude. E aí elas foram orar. Foram comprar. Era de graça? Era comprado, custava dinheiro, não é? Era só chegar e falar assim, me dá. Se a pessoa tem a unção, está sendo transferida pela vida de você, ela está pagando um preço aí. Ela está pagando um preço.
da minha vida, assim, eu acordo todo dia 5 horas da manhã para ir trabalhar. Eu acordo cedo, não é para vir para a igreja. Eu acordo cedo para ir trabalhar, para o meu sustento, para conseguir as coisas, né? Eu fico brincando, ai, tô cansada de ser uma mulher independente, eu vou ficar em casa. Né, amor? Eu fico brincando assim, mas o Senhor sabe quão prazeroso é para mim trabalhar. Eu amo meu trabalho. Mas eu fico brincando, né, nisso. 5 horas da manhã, eu chego 5 horas da tarde em casa. É para vir para a igreja que esse tempo? É para dedicar ao Senhor? Não. Eu dizimo, né? Eu oferto, eu faço tudo, mas eu estou gastando esse tempo todo para a minha vida pessoal. Porque o que eu tiver financeiramente vai ser investido na minha família, nas minhas coisas. E eu entendi, né, que se eu não acordasse mais cedo, eu não ia conseguir cumprir o horário as 3 horas, né, que eu coloquei no meu coração, que vai ser a minha rotina de vida, orar essas 3 horas. Tenho sido perfeita? Não tenho. Tem dia que eu perco a hora? Tem. Mas o Espírito Santo, ele é tão bom, que uma vez, dessa semana, eu perdi a hora, o Espírito Santo foi lá e eu senti uma agonia, eu acordei assim, ai meu Deus, o que estão dizendo, quem sou eu? 4 horas da manhã, 4h15, mulher. Aí eu peguei e desci para orar, porque eu desço, minha sala é embaixo, né? Os quartos são em cima, a sala é embaixo. Aí eu desço para orar, para não incomodar, né, os moradores de casa. E o Espírito Santo, ele é tão fofinho, que nesses dias que eu tenho que acordar com a cara arrastando, tipo, oh meu Deus, né, vamos lá orar. Assim que eu chego lá embaixo, que eu ajoelho, ele vem, puf, a presença dele se manifesta. Eu atrasei para me arrumar esses dias. Aí vou chegando, gente, se acostume me ver de olho inchado. Eu estou chegando nos lugares tudo com o olho inchado de manhã cedo, porque eu não sei orar sem chorar. E a presença dele tem sido, sabe, eu fiquei me sentindo desafiada de orar 3 horas. Mas eu vou contar para você que é a melhor hora do meu dia. Porque essa primeira hora de oração, eu ajoelho e oro. E ele vem, ele me visita, ele fala. E eu creio que o Senhor, ele quer ter um encontro pessoal com você. Coloque na sua rotina. Ora, se encha. Continuando a história das virgens, então elas foram comprar o azeite. E aí o noivo chegou no lugar que era para elas estarem. E elas tinham ido comprar. Mas chega uma hora na nossa vida que não é mais hora de comprar. É hora de ter. É hora de ter. É hora de ter. E quando o noivo chegou, antes, né, do noivo chegar, deu a meia-noite. Quando deu meia-noite, todas estavam dormindo, todas. E a gente sabe que meia-noite significa mudança de ciclo, né? Quando a gente marca oração à meia-noite, é uma confusão. É de sexta para o sábado, é de sábado para o domingo, não sei o quê, é meia-noite. Tem gente que ora no dia errado. Quem já viveu aquelas paradas de oração que a gente ora no dia errado, que a gente pensou que meia-noite era... Enfim. Mas todas estavam dormindo e nenhuma delas percebeu a mudança do ciclo. É errado você dormir, querido? Oi? Quem aqui acha que é errado dormir? Não é errado. O Senhor nos fez assim. É errado você dormir, descansar? O Senhor quer que a gente descanse nele. Mas tenha a sua reserva. Descanse nele, mas tenha a sua reserva. E eu estou falando para vocês, como o Espírito Santo falou para mim. Tenha a sua reserva. Larga a mão de ser essa torneirinha quebrada aí. Troca essa torneirinha. Seja inteira. Seja inteira em mim. E nesses primeiros momentos que eu ficava de oração,
O Senhor ia me enchendo, me enchendo, me enchendo, me enchendo. Gente, eu não conseguia pedir nada para ninguém. Porque eu levantava para interceder, né? Interceder pelo setor, pela igreja, pelos familiares. Só que quando eu começava a ouvir aquele louvor lá, inefável, maravilhoso, vem de novo, queremos te ver. Quem conhece esse louvor? Aquilo ia enchendo meu coração. Eu ia chamando a presença de Jesus, do Espírito Santo naquele lugar. E eu não conseguia pedir nada, eu só conseguia adorar, Senhor, como o Senhor é bom, como o Senhor é perfeito, como eu te amo, que bom que o Senhor está aqui. E nós dois ficávamos agarrados, nós dois, ali naquela sala, era tão gostoso, Ele enchia a minha presença. E eu falava assim, Senhor, eu preciso interceder, mas está tão gostoso aqui. Aí tem uma parte desse louvor que fala, vamos morrer aqui, sua face queremos ver, ensina-nos conduzir os filhos que iremos ter. Era o clamor de Moisés, né? Que Moisés falava, Senhor, ainda que eu morra, eu quero te ver. E eu estava lá, né, deitada no chão da sala e falava, Senhor, vamos morrer aqui. Não quero, só quero te adorar. E foi tão gostoso. E um dia desses eu acordei me sentindo culpada. Eu falei, mas eu não pedi nada para ninguém, nem para mim, nem para ninguém. Só consigo ficar te adorando. Isso não é egoísmo, né? Ficar só aqui me enchendo do Espírito Santo. O Senhor falou para mim assim, quando você me adora, você se torna parecida comigo. Estou eu hoje transformando o seu olhar. Porque você está tão cheia de mim que você vai olhar para as pessoas e você vai enxergar as pessoas como eu enxergo. E o Senhor tem transformado o meu olhar. Quando eu olho para as pessoas, já não olho mais com aquela cara assim, lá vem, né? Já olho com o olhar de Cristo, olha que lindo, olha como Jesus morreu por ele. Olha que Deus, olha que filho maravilhoso, olha como é privilégio para mim poder lavar os pés dos meus irmãos. Lavar os pés dos filhos lindos, maravilhosos. E eu olho com o amor de Jesus. E eu tenho me enchido e tenho falhado também. O Senhor, Ele não tem a expectativa que nós sejamos perfeitos. Porque Ele nos criou, Ele sabe que não seremos perfeitos. Mas que seja cheio no nosso coração de estarmos com essa reserva. Hoje aqui, eu creio que cada vida aqui está recebendo uma unção, está sendo cheia do Espírito Santo. Vocês estão recebendo uma porção do azeite, porque vocês acordaram, vocês vieram buscar. No lugar certo. Vocês estão no lugar certo. Entendeu? Aquelas que não tinham juízo, elas foram para o lugar errado. Não tinha mais o que fazer. Quando foi ouvir, eis o noivo, se não tivesse o azeite, não tinha mais o que fazer. E aí elas foram comprar, mas aí já era tarde. Já era tarde. E o Senhor tem falado aqui, o nosso apóstolo tem falado, o rei está voltando. Agora é o tempo de nós enchermos a nossa lamparina. E não só isso, de termos uma reserva. E o Senhor, Ele não quer que a gente se derrame aqui somente no culto. Ele quer ter um tempinho com você. Não só em sonho. Ele quer que você seja intencional. Esses dias eu perdi a hora e não consegui, eu orei, né? Mas assim, a partir das 5, eu vou orando, vou me arrumando, vou orando no carro. Então a hora que é exclusiva, assim, só para estar orando é das 4 às 5. E aí eu perdi a hora. E eu fiquei tão triste. Falei, ai Senhor, eu perdi a hora e tudo. E eu fiquei triste e a gente foi orando e eu fui me enchendo dele. Mas o Senhor, Ele quer que a gente tire um tempinho para se relacionar com Ele. Ele anseia por este momento. Ele quer abrir nossos olhos, Ele quer mostrar quem você é. Ele quer mostrar o que você tem. Tem essa reserva, tem essa reserva. E quando eu começar a orar
orar e ter essa reserva, você vai ver que o seu olhar para as pessoas vai ser transformado. O seu olhar sobre si mesmo será transformado. Eu tenho me enxergado de forma diferente, eu tenho me movido de forma diferente. A autoridade que o Senhor tem derramado sobre a minha vida, por estar orando, mesmo com meus defeitos, tem sido diferente. As pessoas estão olhando para mim e me enxergando diferente. E eu sei que o Senhor quer que vocês derramem sobre a vida das pessoas. Ele quer que esse óleo seja derramado sobre a vida das pessoas que estão aí no mundo, que não estão chegando no caminho. Agora é o tempo. É o tempo de nós fazermos nossa reserva em oração. É o tempo de nós pararmos de somente pedir oração. Pararmos de depender dos outros para ter um relacionamento com Jesus. Vamos nos levantar em oração. O Senhor, Ele tem para mostrar. O Senhor tem confirmado o meu chamado profético. E o Senhor tem firmado os meus passos. E eu creio que o Senhor tem isso para todos nós. Para todos nós. Vamos pôr um compromisso de oração? Vamos fazer um compromisso de oração? Já era para a gente estar orando. Já. E eu lembro que da minha vida, um dos momentos mais, que eu sempre conto aqui, críticos, que foi no momento que a minha filha estava desacordada no meu colo. Aquele tempo eu não tinha como orar. Eu só falava, Senhor, tem misericórdia. Tantas vezes a gente já passou momentos de angústia que você... Quem aqui já passou momentos de tão angustiante que você não conseguiu orar? Que você só ajoelhou e chorou e falou, Pai, me ajuda. Tem misericórdia de mim. Mas eu tenho certeza, queridos, se você tiver essa reserva de oração, se você conseguir buscar em oração, você vai ver a sua realidade mudar. Você vai ver a sua vida se transformar. Você não vai ser mais aquela pessoa que funciona. Sabe? Aquela pessoa que tem para dar, mas sem reserva. É o que o Senhor tem para nós.